para falar agora sobre mais um tema da máxima importante, que é a eficácia das políticas públicas como dimensão do controle. Tá ótimo. Então, bom dia, senhoras e senhores. Um prazer enorme estar aqui falando outra vez nesse tribunal tão importante, esse evento tão significativo. Um cumprimento à conselheira Cristiana, meus colegas de mesa, a doutora Letícia Feres, procuradora-geral, professor Jucá, querido amigo Sebastião Elvésio, que deu uma verdadeira aula magna, sempre aula magna, o Elvésio fala. E, Tiago, você me coloca na mesa junto com o professor, para falar depois do Sebastião Elvésio. Então, eu ia ficar sentado, mas pelo menos de pé, pode ser que me veja, né, já que eu não tenho esse vozeirão dele tão bonito. Mas, enfim, esse tema que eu vou discutir, eu acho que em uma data tão importante, o Elvésio lembrou a todos nós, 5 de outubro, que é o aniversário da nossa Constituição, e a Constituição está muito relacionada a todo esse tema, não é? Ao do bom governo, como bem falou o Jucá. Se a gente olhar bem, talvez o principal objetivo da Constituição seja ter um bom governo, não é? Porque é o bom governo que vai atender os objetivos da sociedade, os objetivos que a Constituição coloca. E hoje é um dia também especial para a gente, né, conselheiro Ernesto? Nós que somos do TCE do Ceará, estou vendo o Júlio também, que hoje também, por acaso, por coincidência, é o aniversário, 88 anos, do TCE do Ceará. O nosso edifício, por exemplo, chama 5 de outubro. Tem gente que pensa que é homenagem à Constituição, mas não é. É homenagem ao próprio Tribunal de Contas, que é a data de sua fundação, 5 de outubro de 1935, TCE do Ceará. Então, a minha ideia aqui é dividir a apresentação basicamente em 3 pontos, né? Vou procurar também, como o conselheiro Renato, fazer o devido ajuste de voo, para que a gente já está 11h44, mas para a gente não ficar dentro do tempo. Vou dividir em 3 partes essa ideia da eficácia das políticas públicas como dimensão do controle. A primeira parte, eu vou falar sobre a modernização da administração pública, esse debate que já foi tão forte no mundo, hoje diminuiu, de certa forma, a sua importância, a sua relevância, mas, vez por outra, ele vai e volta, de certa forma, pendular. O debate sobre a boa administração pública, o bom governo, né, um debate importantíssimo. Depois, a importância da avaliação de políticas públicas, onde é que a avaliação de políticas públicas fica nisso tudo. E, por fim, que é o tema central, onde eu vou me concentrar, é como o controle externo pode melhorar o governo. Esse desejo do Sebastião Elvésio, que é o desejo de todos nós, né, esse grande projeto, o controle externo como cão-guia, né? Então, como é que ele pode contribuir para melhorar o governo? Aliás, a professora de Coimbra falou sobre isso hoje mais cedo, né? Como o tribunal pode melhorar o governo, como ele pode contribuir para isso. Então, quais são os fundamentos jurídicos para que o Tribunal de Contas possa atuar nessa área e quais são os desafios? Porque melhorar o governo, fazer avaliação de políticas públicas, é fácil de falar e difícil de fazer na prática. Então, o primeiro ponto, gente, sobre essa agenda do bom governo, a agenda da modernização da administração pública. A gente voltar um pouquinho atrás, estava até mostrando o Tiago ali, olha, Tiago, como eu sou velho aqui, um texto de 1998, né, lá do IPET, texto para discussão, 98, sobre reforma tributária no Brasil, entre ideal e possível. O Tiago estava no colégio ainda, né? E eu já estava escrevendo um texto sobre isso. Então, quer dizer, nos anos 90, esse tema da administração pública, da modernização da administração pública, ele foi muito forte, não só no Brasil, no mundo inteiro. Nos Estados Unidos tinha o Bill Clinton liderou isso, mas tinha o vice-presidente, que é o Al Gore, depois foi candidato até a presidente da República, liderava um grande movimento de reinvenção do governo. O governo fazer mais com menos, né? O governo falava assim, reengenharia do governo, falava assim, um governo muito mais dinâmico, muito mais eficiente, né? Superação daquele chamado modelo da burocracia weberiana, que teve o seu papel, que foi muito importante, continua sendo importante, mas para um Estado muito mais ágil, que atendesse muito melhor às necessidades da população, às necessidades da sociedade. Então, isso foi central, isso é muito interessante, Jucá, como isso foi central nos debates do mundo. A campanha presidencial,
Nos Estados Unidos tinha o próprio vice-presidente da República, não é? Sob delegação do presidente, ficou coordenando isso. No Reino Unido foi a mesma coisa, o Tony Blair levou isso para o centro do governo. E o Brasil também adotou isso. Quem lembra do Ministério da Administração e Reforma do Estado, o ministro Brescia Pereira, que coordenou isso, era um ministério importantíssimo, Iradir, no governo Fernando Henrique, não é? Um ministro de grande prestígio, que era o ministro Brescia Pereira, um grande intelectual, um professor de grande respeito. Ele era o líder disso. Então, foi central isso no Brasil e no mundo. Depois, esse tema foi ficando um pouco esquecido, né? Ele foi ficando um tema secundário. Tanto é que não tem mais, depois acabou o Ministério da Administração e Reforma do Estado, né? Foi incorporado uma mera secretaria dentro do Ministério do Planejamento, em geral foi isso, se tornou só uma secretaria. Perdeu o protagonismo esse tema. O governo melhor, o governo que atua melhor, um governo mais moderno, um governo mais ágil. Isso ficou secundário. E agora começa a se falar de novo. Acho que a gente tem algumas notícias boas nesse campo. Acho que 2 notícias que são excelentes no campo de avaliação de políticas públicas e podem melhorar muitas coisas daqui para frente. Acho que a primeira notícia, doutora Letícia, acho que grande importância, foi o Prêmio Nobel de Economia de 2019, que ganhou, inclusive, por uma mulher, né, a segunda mulher na história que ganha o Prêmio Nobel de Economia, a Esther Duflo, que ganhou com o Banerjee, são 2 professores do MIT, que o tema deles, a grande contribuição deles para a economia, o que fez com que eles ganhassem o Prêmio Nobel, foi metodologia de avaliação de políticas públicas, como avaliar políticas públicas melhores. E eles criaram uma metodologia que foi muito interessante, que eles chamam de experimentos aleatórios randomizados. Basicamente, isso é trazer para o campo das ciências sociais, que não é trivial, o que já se fazia, por exemplo, no campo das ciências, na biologia, por exemplo, na medicina, quando se queria fazer aplicar um remédio novo, um medicamento novo, quando se quer fazer, é assim que se faz, o que é que se faz na prática? Você tem 2 grupos, um grupo que é o grupo que chama de grupo de controle, e o outro é o grupo de tratamento. Então, se coloca aquele antibiótico, aquele remédio novo, né, é escolhido aleatoriamente, e vai ver se aquele remédio funciona, e quais são os efeitos colaterais, em quanto tempo ele dá resultado e tudo mais. Como trazer isso, Jucá, para o mundo real, para as ciências sociais, para as políticas públicas? É extremamente difícil. E eles conseguiram fazer isso, vários experimentos, eles foram para muitos países pobres e fizeram esses experimentos. Isso pode ser muito útil aqui no Brasil também. Tem um conselheiro, colega nosso, lá do TCM do Rio de Janeiro, conselheiro Felipe Puccioni, que está fazendo uma tese de doutorado em Cambridge. E a tese dele é exatamente sobre isso. Ele conseguiu aqui no Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro, e em Rondônia, fazer um experimento aleatório randomizado nos os mesmos moldes que a Esther Duflo e o Banerjee fizeram nos seus experimentos mundo afora. Que é basicamente o seguinte: eles pegam 2 grupos, aleatoriamente, né, de alunos, é na área de educação o experimento dele. E, em um grupo, ele aplica as políticas que ele acha corretas, no caso lá, uma mentoria muito próxima dos alunos, uma série de medidas. Em outro grupo, ele não faz nada. Continua fazendo o que estava fazendo antes. Né? Não há nenhuma inovação. E depois de algum tempo, depois de 6 meses, 1 ano, 2 anos, ele vai avaliar que impacto aquela política, naquele grupo, né, de tratamento, teve em relação ao grupo de controle, ao grupo que não teve nenhuma mudança na política. E se der certo, dando certo, né, enquanto deu certo, os problemas que deram, ele pode estender isso para os demais alunos, para todos os estudantes. Gente, isso é muito útil, parece uma trivialidade, mas isso foi uma revolução em política pública, nas possibilidades de fazer política pública e no tema central, de ter um governo melhor. Porque o governo melhor, no fim do dia, é isso, é o governo que entrega mais, não é? O governo mais eficiente, o governo que consegue, com os mesmos recursos, ter políticas melhores. Então, esse tipo de experimento, que está sendo já aplicado no Brasil, como disse o conselheiro Felipe Puccioni, está aplicando, em educação, pode ser estendido para todas as áreas, para a saúde, por exemplo. Para essa área, por exemplo, que é tão crítica aqui, no Brasil todo, mas aqui em São Paulo em especial, a gente está aqui no centro de São Paulo e vê, não é, esse problema tão sério, que entra governo, sai governo, entra prefeitura, sai prefeitura, não consegue resolver esse problema aqui de Cracolândia, por exemplo, todas essas questões aqui que causam, né, tanto constrangimento a nós, todos brasileiros.
né, esse problema sério que nos constrange a todos. Então, um experimento aleatório, randomizado como esse, testar algumas políticas nesses grupos, poderia ser aplicado aqui a partir desse tipo de metodologia que foi desenvolvida pela Esther Duflo e Banerjee. Então, acho que esse é um ponto importante, quer dizer, essa revalorização que em vários lugares do mundo tem da administração pública, de colocar como tema central, não apenas secundário, o tema da administração pública. Eu acho que também é uma boa notícia, por exemplo, o atual governo federal, o governo Lula, recriou o Ministério específico para a administração pública. Hoje tem um ministério, não com aquela importância, o prestígio que teve nos anos 90, mas pelo menos hoje já tem um ministério, quer dizer, focado nisso, especificamente no serviço público, na administração pública. Até uma professora, a ministra é uma professora da UFRJ, salvo engano. Pois bem, e aí, acho que o tema central quando se fala em avaliação de políticas públicas, em políticas públicas melhores, é o que eles chamam na literatura, a Intossai fala, a OCDE fala, decisão baseada em evidências. Eu tenho um amigo, também amigo queridíssimo, acho que quase todo mundo conhece aqui, que é um conselheiro substituto lá de Pernambuco, Marcos Nóbrega, amigo queridíssimo, que ele diz assim, olha, evidência no Brasil, a única que dá certo é a música lá do Chitãozinho Chororó. Dificilmente a gente vai adotar isso, nessa nossa cultura talvez não alcance isso. Mas é uma brincadeira dele, ele é muito espirituoso, e eu gosto muito de repetir, porque eu acho muito engraçado. Mas essa história de encontrar evidência, e esse método da Esther Duflo e do Banerjee é isso, é encontrar evidência, fazer testes para encontrar evidência, para fazer boas políticas dessa forma. E é interessante isso, porque aqui, esse tipo de experimento permite a chamada avaliação ex ante. Porque é muito comum, Elvésio, a avaliação ex post. Os tribunais de contas, por exemplo, o Tribunal de Contas da França, que é um dos líderes, né, o principal líder no mundo nesse campo, o próprio o Government Accountability Office dos Estados Unidos, eles são muito bons em avaliação ex post, avaliação de políticas que já estão ocorrendo, né? E aí se faz a avaliação. Mas o método da Esther Duflo, ele é muito bom para avaliação ex ante. Ou seja, antes de fazer a política, eu faço a política pequena, eu faço a política piloto, né? Um pequeno grupo. Então, eu vou ver os resultados, e aí vou ver se dá certo, se não dá, o que é que eu preciso melhorar, e aí posso estender para outros setores. Veja a quantidade de dinheiro que pode se economizar com isso. Olha como a taxa de retorno social pode aumentar com esse tipo de experimento que é feito por esse tipo de proposta. Então, acho que essa é um campo e tanto. A avaliação ex ante também, antes de começar a política. Custos e benefícios avaliados antes de começar a política. Boa notícia no Brasil. Acho que tem duas boas notícias nesse campo, pelo menos. Uma é a própria emenda à Constituição número 109, né, que foi até o ministro Anastasia, que foi o relator, e colocou isso lá. O ministro que hoje está no TCU, nos honra com a sua presença no sistema de controle externo, e colocou a avaliação de políticas públicas como uma obrigação da administração pública. Mas colocou lá na forma da lei. Essa lei até hoje não existe, não é? Então, mas está lá, já é um sinal, já sinaliza que isso é uma obrigatoriedade da administração pública fazer a avaliação. E também teve, acho que, uma notícia muito boa, é um pouco anterior a essa, que foi, ainda no governo Temer, a edição de 2 manuais muito relevantes, muito importantes, acho que não se deu a importância devida, quem der o trabalho de ler esses manuais, são muito bons, manual de avaliação de política ex ante, e depois fizeram uma avaliação de políticas ex post. O pessoal do IPEA trabalhou muito nisso, e foram manuais muito importantes que sinalizam muito bem para isso. E aí, agora, no governo atual, se criou uma secretaria de monitoramento e avaliação de políticas públicas e assuntos econômicos. Interessante que não está na estrutura do Ministério da Administração, ficou na estrutura do Ministério do Planejamento, como parte do planejamento, essa secretaria. E tem vários trabalhos já importantes nesse campo, né? Os estados e municípios ainda estão engateando, alguns mais avançados que outros. Lá no Ceará mesmo tem uma experiência bacana, conselheiro Elvésio, lá do pessoal do IPES, tem vários institutos que tem lá do Ceará, ligado ao governo do Estado, que faz avaliação muito interessante sobre isso. Pois bem, então, o papel do controle externo nessa história toda, né? Quer dizer, avaliar primeiro, a emenda 109 coloca muito bem isso, a obrigação primeira de avaliar da própria administração pública, não é do Tribunal de Contas, é a própria administração que tem que avaliar os seus programas, antes de fazer, durante e depois de fazer. E o Tribunal de Contas, o órgão de controle externo?
Primeiro, qual é o fundamento jurídico para fazer isso? Quando a gente olha a Constituição, lá o artigo 70 da Constituição, depois o artigo 71, se vê claramente que o controle do tribunal não é só de legalidade. Lá se fala em legitimidade e economicidade. Como é que você vai falar em legitimidade do gasto público, em economicidade do gasto público, sem avaliar? Isso não é palavra vazia. Então, eu acho que é necessário, é obrigatório, para que essa dimensão seja incorporada, tanto a legitimidade do gasto público, quanto, principalmente, a economicidade, ter uma avaliação. Porque, senão seria só legalidade, não é só o cara crachá, como citou o Elvésio. Essas outras dimensões, elas exigem a avaliação das políticas públicas. A Constituição também fala, para o TCU, e depois estende para os tribunais de contas estaduais, nas auditorias operacionais. No Brasil, a gente traduziu assim, mas as normas internacionais falam em auditoria de desempenho. O Elvésio citou as ISAIs, né, ISAI 300, a 100, que trata das normas gerais, a 300, a 3.000, que fala das auditorias operacionais, auditorias de desempenho. Então, ou seja, as instituições superiores de controle do mundo inteiro, todos os tribunais de contas do mundo, as principais instituições superiores de controle, não vou dizer todas, mas a maior parte e as principais, todas trabalham com avaliação de políticas públicas. Quem tiver dúvida nisso, olha a experiência internacional. Vai olhar o Government Accountability Office, o National Audit Office no Reino Unido, o Tribunal de Contas da União Europeia, o Tribunal de Contas da França, todos trabalham com avaliação de políticas públicas. Então, quer dizer, quem achar que o Tribunal de Contas está interferindo, o Tribunal de Contas está entrando numa área que não é sua, está invadindo competências, não está lendo nem a Constituição, que estabelece claramente essa competência, né, com auditorias operacionais e com a economicidade e a legitimidade, e não está olhando a experiência internacional, que traz isso com muita nitidez. Né? Vários tribunais de contas do mundo, várias instituições superiores de controle, para não chamar de tribunal de contas, nem todos são tribunais, fazem isso já há muito tempo e fazem muito bem. E eu acho que um ponto também muito relevante sobre a avaliação de políticas públicas pelos tribunais, eu acho que isso aqui normalmente não pode ser desprezado, é a posição institucional muito favorável do Tribunal de Contas a fazer a avaliação de políticas públicas, Tiago. Vejam esse caso, porque, se a gente pensar bem, quando a avaliação é feita pelo próprio governo, que é o que diz a emenda 109, qual é a tendência natural, Marco Peixoto? Qual é a tendência natural de quem está fazendo uma política? Eu sou governador, sou secretário de Estado, fiz uma política. Qual é a minha tendência? É tentar, no mundo real, dourar a pílula, não é isso? Eu vou tentar enfatizar os aspectos positivos e vou procurar minimizar os aspectos negativos. O que não deu certo, eu vou deixar assim meio de lado, não vou dar muita ênfase. Já a oposição vai fazer exatamente o oposto. Não é? Vai colocar luz, vai colocar um refletor em cima dos problemas, dos defeitos, e o que deu certo vai procurar, não, esquece isso, não fala sobre isso, né? Só fala sobre o que... Aliás, tem até um ministro, um grande brasileiro, um grande ministro, que caiu por conta disso, o Rubens Recupero, quem não lembra dessa história, né, que ele diz, olha, o que é bom, a gente mostra, o que é ruim, a gente esconde. Né? A famosa frase do Recupero, lá em 1994, quando o Tiago ainda estava no colégio. Mas ele caiu por conta disso, isso ficou célebre. Então, é basicamente, quer dizer, uma certa sinceridade dele, no ambiente privado, que acabou sendo gravado, mas isso é a tendência normal, né, de qualquer governo, porque, como bem lembrou ontem o ministro Jobim, qualquer eleito, a principal missão do eleito é ser reeleito. Né? O principal objetivo dele é manter-se na política. Então, ele vai querer enfatizar. Já o Tribunal de Contas, não, gente. O Tribunal de Contas é um órgão, por excelência, um órgão chamado poder neutral, né? Um poder neutro. Ele não é governo, também ele não é oposição. Então, ele tem uma posição institucional muito favorável para fazer essa avaliação neutra, sem o interesse em colocar luz nos defeitos, sem querer dourar a pílula. Então, uma posição institucional muito favorável. Além de tudo, ele tem uma natural convivência com a administração pública, porque é o seu negócio, é o dia a dia dele. Qualquer um que trabalha no Tribunal de Contas, qualquer auditor, qualquer conselheiro, qualquer procurador, está acostumado a trabalhar com a administração pública, é o seu negócio, é o seu dia a dia, então não é misterioso. Então, ele tem uma posição institucional muito favorável para fazer isso, para melhorar o governo, avaliando as políticas públicas. Então, quando a gente olha
essas ISAIs, essas normas internacionais da Intosai, que o Instituto Rui Barbosa traduziu nas NBASP, as normas brasileiras de auditoria do setor público, são basicamente traduções, adaptações das normas da Intosai. E todas essas informações estão lá. E, por fim, acho que é muito importante também a Guide 9020, que trata da avaliação de políticas públicas propriamente dita. Segundo a própria Intosai, quando ele fala em avaliação de políticas públicas, é mais do que auditoria operacional, tanto é que não chama de auditoria. É interessante citar, nós tivemos ano passado no IDI, em Oslo, que é uma instituição ligada à Intosai, que cuida dessas questões. E há até um debate interno, a gente percebeu, a gente teve até um debate lá, que alguns da IDI entendem que a auditoria operacional, as ISAIs, não tem muita diferença da avaliação de políticas públicas nos termos da Guide 9020. Mas o fato é que quem liderou a Guide 9020, que é o Tribunal de Contas da França, vê uma diferença muito nítida. A diferença principal é o seguinte, da auditoria operacional, é que, na avaliação de políticas públicas, o Tribunal de Contas olha a própria utilidade da política. Na auditoria operacional, isso é como um dado. Foi uma escolha política, ela é útil. Vou avaliar se as metas que foram estabelecidas foram cumpridas ou não. Aqui não. Eu vou avaliar a própria utilidade da política. Parece o tribunal até saindo um pouco do seu escopo, a rigor. E depois eu vou olhar também os impactos socioeconômicos mais amplos. Mas é por conta disso, a Guide 9020, quem se der o trabalho de ler, ele é até repetitivo nesse ponto. Ele diz assim, olha, isso não implica e não pode implicar no órgão de controle invadindo competência dos eleitos, dos políticos. Né? Apesar da gente estar questionando a utilidade, não é para decidir no lugar. Né? Eu vou questionar a utilidade daquela política. E vou apontar os impactos sociais mais amplos, a taxa de retorno social. Mas não quer dizer que eu vá me arvorar em decidir no lugar de quem foi eleito. Aí o respeito ao eleito é muito grande. É mais uma medida até de accountability, de dar informações a quem vai decidir e dar informações também para a sociedade como um todo. Né? Até para quem vai eleger, para os eleitores, para a sociedade, de uma forma geral. É interessante, gente, se a gente olhar um pouco assim, a nossa história, eu vou já me caminhar para a conclusão, que é uma grande questão que eu estou estudando agora, que já falei nisso em alguns fóruns e estou investigando esse tema, que eu acho muito relevante. Veja, a ISAI 300, Elvésio, ela fala em auditoria operacional. É auditoria. Quando a gente vai para a Guide 90, ela é menos que auditoria, ou mais, depende do ponto de vista, mas eu quero dizer é que ela não quer chamar nem de auditoria, é uma avaliação de políticas, mas não chega a ser nem uma auditoria. Pois bem, então o Tribunal de Contas, isso, se a gente olhar, isso vem da tradição, qual a tradição, gente, de auditoria operacional? Vem das controladorias, que historicamente sempre fizeram isso. Controladorias sempre avaliaram políticas públicas. Né? As auditorias operacionais, as auditorias de desempenho vieram daí, nessa tradição anglo-saxônica do controle externo, que não decide as coisas, faz avaliação e entrega ao parlamento, o parlamento que vai tomar decisões. O Brasil, o TCU, quando começou a fazer isso, né, a partir da Constituição, mandou técnicos, auditores dele para a London School, eu mesmo conheço alguns que foram para lá e foram para o GAO, foram para o Reino Unido e aprenderam auditorias operacionais. Então, beberam também dessa fonte das controladorias. Mas vejam, aqui é uma área do tribunal que não é aquela área de julgamento. Quando a gente olha o artigo 71, inciso 2, não é julgamento, é auditoria operacional que você vai fazer algumas sugestões de melhoria, vai apontar alguns defeitos, alguns problemas e tudo mais. Quando vai para o Guide 9020, parece que menos que isso, do ponto de vista jurídico, quero dizer. É só uma avaliação que vai orientar o governo, mas não chega a ter nenhum peso de uma auditoria. Aí a grande questão é o seguinte, ora, mas o controle, que diz a Constituição, quando eu comecei a falar sobre isso, é sobre legalidade, legitimidade e economicidade. É possível, professor Jucá, ao tribunal fazer uma avaliação de política pública, quer seja use a ISAI 300 ou use a Guide 9020,
chegar à conclusão que a política pública não obedece à economicidade, ou seja, a política pública, a taxa de retorno social dela é muito baixa, é uma política pública ruim, é um mau governo nesse sentido, aquela política pública específica, aquele programa específico. Incluir, doutor Rodrigo, aquele resultado nas contas anuais e julgar aquelas contas irregulares por conta daquele resultado ruim? É possível isso? Há autorização jurídica na Constituição brasileira, pelo princípio da legitimidade, da economicidade, a fazer isso? Quer dizer, quando a gente começa a investigar, a pesquisar no Brasil isso e na experiência internacional, a gente não encontra isso. O que se vê, professor Onofre, na forma geral, é quem faz avaliação de políticas públicas, ou faz nos moldes da ISAI 300, faz algumas recomendações, ou faz na GAD 9020 também isso, né, sugestões de melhoria para a sociedade e para a população, para o Congresso Nacional, para o Parlamento. Agora, colocar essa dimensão, olha, você fez uma má política pública, você desperdiçou dinheiro, você não atendeu o princípio da economicidade. A partir de uma auditoria operacional, eu constatei isso. Jogo isso para as contas e julgo a sua conta irregular por conta disso, isso ainda é uma novidade. Né? Não há ainda, pelo menos que eu tenha visto assim. E é bom que seja, quer dizer, se os tribunais de contas vão caminhar por essa estrada, que façam isso com muita moderação, né? Com grano sales, como se diz, com muita moderação, porque é um caminho completamente novo, mas talvez seja um caminho inevitável no futuro. Para concluir, gente, as notas conclusivas. Avaliar a política pública é muito interessante, muito útil e urgente. Né? Acho que é uma contribuição enorme para o bom governo. Agora, fazer isso na prática é muito fácil de falar e dificílimo de fazer. Na prática é dificílimo de fazer. Eu sempre tenho usado essa expressão, usei até em Portugal. O Tribunal de Contas tem que evitar, a todo custo, se tornar um palpiteiro. A avaliação superficial não adianta. Não é o tribunal fazer uma avaliação do que é superficial, ou então do que é óbvio, que todos já sabem, né, isso é supérfluo, aí a gente não vai contribuir. Então, para a gente realmente ingressar bem nesse campo, é preciso de muito preparo, saber que a avaliação não é fácil, não é trivial. Primeiro, tem todas essas questões de causalidade. O que é correlação, o que é causalidade? Parece uma obviedade isso, né, o que é correlação, o que é causalidade, mas isso é extremamente difícil. Eu falei no Prêmio Nobel de Economia de 2019, em 2021, olha a política pública como adquirindo importância. Outros ganhadores do Prêmio Nobel de Economia, em 2021, ganharam o Prêmio Nobel, o David Card e outros, exatamente por estudos metodológicos, procurando diferenciar o que é causalidade e o que é correlação. Se a gente não tiver o devido preparo, o devido cuidado, a gente vai confundir isso toda hora. Toda hora a gente vai confundir o que é causalidade, o que é correlação, e vai fazer, o tribunal, em vez de ajudar, vai atrapalhar, porque ele acha que aquele assunto, aquilo causou aquilo, foi essa política que melhorou a educação. Não foi. Ali foi uma mera correlação. Já ia melhorar de qualquer jeito. Gastei dinheiro à toa. Podia ter colocado esse dinheiro, que é escasso, em outra coisa. Então, causalidade e correlação, diferenciar isso, parece óbvio, mas não é extremamente difícil. E outra coisa extremamente importante é como lidar, por isso é importante a palestra do Dr. Fábio aqui, como lidar com dados, também não é trivial. Quem já lidou com dados na prática, sabe que não é, apesar de todo o crescimento, hoje a gente fala em Big Data, fala em Big Computing, mas na prática ainda é extremamente difícil lidar com dados. Dados são muito problemáticos e dados errados levam a diagnósticos errados e diagnósticos errados levam a medicamentos errados, prescrições erradas, não é isso? Então, se a gente não tiver muito cuidado com os dados que a gente usa, a gente pode ter problemas muito grandes e atrapalhar em vez de ajudar. Então, para concluir, eu quero dizer isso, que eu acho que o futuro dos tribunais de contas é muito promissor. Esse é um campo, é uma avenida que se estabelece, o campo da avaliação de políticas públicas, o campo de melhorar o governo, o Tribunal de Contas atuando para um governo melhor, mas tem muitos desafios. A gente precisa se preparar muito para isso, né, para que a nossa contribuição seja, de fato, efetiva e a gente, de fato, ajude a ter um governo melhor. Muito obrigado.